Good morning, students of the 7th grade. One more English class. My name is Ed, and this is João for one more class, the moderator. Thank you, Ed. How are you? Good morning, João. How are you? I'm just fine, and you? I'm very fine. That's the way that we go. Hey, that's So, it. good morning, everybody. Good morning, students. Good morning, teachers. Welcome to this English class. So, today, let's have some fun. Yep. Okay. There you go, Ed. The title of our class is The Girl from Ipanema, but we cannot use this song, so we go like this. Então, o nosso título da nossa aula é The Girl from Ipanema. Vocês vão, aí, pela aula, vocês acham que vão matar sobre o que a gente está falando, né? Vamos falar um pouquinho do material da aula de hoje. For this class, you will need Para a aula de hoje, você precisará de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis. e o currículo em ação aí tá aí, a gente vai trabalhar aí a unidade Unit 1, Lesson 4, né? Lembrando que a gente adaptou aí para o formato desta aula e a gente também não está seguindo o mesmo ritmo que vocês têm aí na sua escola com o seu professor, né? Porque a gente tem aqui só 25 minutos e aí também a gente tem aqueles alunos que eles estão só conseguindo acompanhar as aulas pelo centro de mídias, então pensando nisso, por isso que a gente faz um ritmo diferente, tá? Se você já está trabalhando outras habilidades com o seu professor, não tem problema, mas a gente está trabalhando a habilidade do segundo bimestre, que é essa aqui, construir aí o repertório do verbos regulares no passado, certo? Então, professores aí deem um print aí, a gente vai trabalhar passado e vai trabalhar um pouquinho das preposições também, dando tempo, certo? Bom, vamos lá então, e tem umas habilidades de leitura também, que são habilidades de reading aí, que todas elas são de leitura. Encontrar informação no texto, ler o texto, antecipar o sentido do texto, tudo é leitura. Então, o professor dá um print aí também, ó, 6 habilidades de leitura, tá, aí só tem 5, mas tem uma aí que a mais aí depois. E as de writing aí que a gente vai pedir para vocês fazerem lição de casa, escrever uma biografia, tá? Produzir um texto, então todas essas são habilidades de leitura, professores derem um print aí. Também está lá no repositório, né? Então se você não conseguir dar o print, ter no repositório é só chegar lá, ó, tá aqui 7º ano, colocar lá ensino fundamental, né? Colocar os filtros. É lógico que o vídeo não está disponível ainda, se a aula não estiver disponível ainda, aguarde aí alguns dias aí que logo estará, certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre a Lesson 4. Can you talk about person's life? Você pode falar sobre a vida de alguém. E aí a gente está aqui, está lá no caderno do aluno, está na página 69, mas quem não tiver não tem problema. Só que eu fiz a adaptaçãozinha, né? Aqui está tudo em português, está muito simples. Vamos deixar um pouquinho mais challenging para vocês, vou deixar um pouquinho mais desafiador. E aí a gente tem aqui umas informações. A gente tem aqui algumas frases aqui, algumas perguntas, e a gente não vai traduzir, né? E a gente vai pedir para que vocês escrevam no chat, tá? Letter A, B, C, coloca as 3 de uma vez ali. Olha só. Aqui a pergunta a gente vai traduzir porque não tem aqui para enunciado. Então, ó, what can you say about this picture? O que você pode dizer sobre esta imagem? Agora a gente não vai traduzir, apesar que a tradução já está no caderno do aluno. Então, quem está acompanhando a aula com o caderno do aluno está com a vantagem. Então, ó, letter A, Brazilian musical style that emerged in the late 1950s. Letter B, João? Letter B. A poet and composer, Tom Jobim's musical partner. Letter C, a neighborhood in Rio that became famous worldwide. Vamos lá. Então, olha só, a gente vai dar um minutinho para vocês aí, para vocês responderem no chat quais são, o que é cada uma das informações que estão aqui nesta imagem. A gente tem uma placa, né? A placa tem um nome, e aí na placa está escrito Rua Vinícius de Moraes. Depois tem ali embaixo, né, falando, deixa eu ver se dá para ampliar aqui. Não, não tem. Tem aqui diplomata, está escrito em português diplomata, jornalista, pintura. Depois você tem um bar no fundo, o bar chama Bossa Nova, também chama Vinícius, na verdade, o nome do bar, e aí está Bossa Bar. Então a gente já falou quase todas as respostas, é só agora vocês localizarem qual a qual aí. Então a gente vai dar para vocês um minutinho e a gente já volta.
Ed, voltamos aqui, temos algumas participações da Amanda, da Júlia, da Promônica. A gente tem aqui Letter A, Bossa Nova. Yasmin mandou pra gente que na placa tem lá Vinícius de Moraes. Ok. Então a gente não tá tocando Vinícius de Moraes por causa dos direitos autorais, né, gente? Se a gente pudesse, a gente faria, né? Então, professor aí, se você quiser usar com seus alunos a própria música, né, The Girl from Ipanema, trabalhar a letra aí, seria bem bacana se a gente pudesse, a gente usaria também, né? Bom, então ficou fácil agora, né? Porque a gente... então já estava tudo ali, bossa, musical, style. Então como é que a gente vai fazer a leitura disso? Ó? Style, estilo. Musical, musical, Brazilian, brasileiro. Então, em inglês, a gente geralmente começa aqui. A gente usa o noun, né, o substantivo, a coisa no final, né? E aí os adjetivos, as qualidades, né, a gente usa antes. Então, Brazilian Musical Style. Tem até uma aula muito bacana que o João apresentou lá no primeiro, foi no primeiro médio, João? Yep. Né, que ele fala da regra do Osasco, né, que é, né, então, na cidade vizinha aqui, né, que é origin, size, Osasco, então é origem, shape, age, material, então And você purpose, tem uma ordem ali para você seguir, Uhum. para você colocar. Então Brazilian, como Brazilian é a origem, né, o musical é o tipo, então você tem essa ordem, né? Emerged, aqui você tem emergiu, surgiu, então vocês vão ver que quando você tiver um verbo, esse verbo terminar com ed, quer dizer que esse ed, que essa palavra está no passado, que a gente vai falar bastante na aula de hoje. Então, surgiu no final dos anos 50, né? A poet and composer, poeta, compositor, Tom Jobim Musical Partner. De novo, olha só, parceiro musical de Tom Jobim. Então, tá a ordem, geralmente a gente faz essa ordem. Parceiro, como é o substantivo, está para o finalzinho. A neighborhood in Rio that became famous over the... Então, uma vizinhança, aí fala, nossa, que palavra enorme, mas é só você cortar no meio, ó. Neighbor, vizinho, hood, é um sufixo aí que tem, dependendo do que vier depois, então ela transforma aquilo num substantivo também, né? Então, became famous, se tornou famosa. Esse became, então, é um verbo no passado que a gente vai ver também hoje na aula, certo? No caderno do aluno, vocês têm esse texto aqui, que está muito fácil de ler, né, João? Está facinho, claro, a letra está ótima. Ler você agora. Né? Vai falando sobre o Astrid Gilberto. Tem duas biografias no caderno do aluno. Tem da Astrid Gilberto e tem do Tom Jobim. A gente vai trabalhar hoje a da Astrid, certo? E aí depois, na próxima aula, a gente trabalha o Tom Jobim. Mas se vocês já quiserem irem lendo, né, tal, aqui tem a fotinho dela. Né, tá? E vamos trabalhar um pouquinho a leitura. Bom, eu vou ler um parágrafo. O João vai lendo outro. Vocês podem ir comentando no chat o que vocês estão entendendo já sobre o texto, né? E depois a gente vai fazer umas perguntinhas sobre ele. A gente não vai traduzir agora nesse momento, porque a gente quer que vocês trabalhem justamente a interpretação de texto, pegar as informações importantes, aí, tudo que vocês já forem entendendo, já podem ir colocando no chat. Vamos lá, fazer a leitura. Ó. Astrid Gilberto was born in 1940 in Bahia, Brazil, but her family moved to Rio de Janeiro during her youth. She entered show business in 1963 through her husband at the time, João Gilberto. João, a singer, guitarist, and composer, worked with Antônio Carlos Jobim on developing bossa nova, a musical style that combined Brazilian samba rhythms and jazz. This sound interested American jazz musician Stan Getz, who invited the two men to record with him. One of the tracks, The Girl from Ipanema, required a vocalist who could sing in English. Astrid, musically inexperienced but conversant in Portuguese and English, tried the lyrics, and her soft, even voice and low-key style fit the song. The Girl from Ipanema earned a 1964 Grammy Award as Record of the Year. Bom, então a gente trabalhou o texto, fez a leitura do texto. Vamos lá. Tem algum comentário aí, João, sobre o que o pessoal está entendendo sobre o texto? Yes, a aluna Ana Lúcia mandou pra gente. João Gilberto nasceu em 1940 na Bahia. O was, o verbo to be no passado. Muito bem. Legal. Uhum. Então vocês estão lembrando já daquelas aulas que a gente já trabalhou passado, a gente fez aquela aula sobre Alice no País das Maravilhas, conjunto com a professora
Andrea, né? Então a gente já começou a trabalhar um pouquinho do passado. Bom, e olha só, alguém já respondeu a questão então? O Yes. que ela fala? Então, a primeira pergunta aqui, olha só, era Where was she born, né? Onde ela nasceu? E aí a aluna já respondeu. Yeah, she was born Em in Bahia. Bahia, Yes. ok. Então, Astrid Gilberto. então já respondeu aqui a primeira questão, né? Perceba uma coisa, para perguntar onde ela nasceu, where was she born? Então, se eu quiser perguntar para o João agora, João, where were you born? I was born in São Roque. You were born in São Roque. Yes, this information is very clear for everybody. Essa não. Então, aí se eu perguntar para vocês, where was João born? Vocês vão responder, João was born in São Roque. Okay? And do you know where I was born? Where were you born? I was born in São Caetano. So Ed was born in São Caetano. Okay. That's it. And is São Roque em São Paulo? Yes, São Roque is a city in the state of São Paulo. So João and I were born in São Paulo, the state of São Paulo. Okay? Então a gente vai usar was born para singular, were born para plural, certo? Então, when was she born? She was born in Bahia. Ok. Agora temos outra perguntinha. When did she start her musical career? Vou deixar vocês para responderem no chat, olha só. Então, vou deixar aí o texto na tela. Então, olha só, prestem atenção aí. Próxima pergunta aqui. When did she start her musical career? Então, tá bem, tá? A gente não vai traduzir, mas enquanto eu vou explicando a frase, vocês podem já ir respondendo no chat. Assim que alguém responder, você já me fala, tá, João? Yes. Olha só, a gente tem uma questão aqui. Quando a gente tiver uma questão, você vai usar esse did aqui. Esse did, ele é o verbo auxiliar. Ele só serve para mostrar o quê? Ele serve para mostrar que essa pergunta está no passado. O verbo aqui é start, certo? Então, a pergunta é, quando ela começou a carreira musical dela? Né? Ela começou. She started. Então, olha só, esse verbo start aqui embaixo, ele vai estar com ed no final. Então, o ed no final quer dizer que a frase está no passado. Já temos resposta, João? Temos aqui resposta, sim. 3 alunos já mandaram para a gente aqui. A Maria Eduarda, a Luciele e a Giovana mandaram para a gente que é 1963. Ok, 1963. Então, olha só. Aqui está no texto, 1963, né? Aqui a frase está falando, she entered show business in 1963. Então, eu só mudei um pouquinho, né? Então, ela começou. Então, enter pode ser entrar, está no passado, entered show business. Então, started her musical career. Ela começou a carreira musical. Bom, vamos analisar um pouquinho mais o texto agora, olhando mais o que está aqui no passado. Olha só. Então, nasceu, was born, ela nasceu em 1940, mas a família dela se mudou, moved to Rio de Janeiro during her youth. She entered show business in 63 through her husband. Tá. A gente já acabou de fazer na letra, né? Yes. A tradução aqui. Worked, ela trabalhou com Tom Jobim. Yes. Developed Bolsonaro, music style that combined, mais um aqui com ED. Então, combinou o quê? Samba com ritmos e jazz. A música, o som interessou, interested, então interessou, tem o ed no final. Musician, que convidou, who invited. Então, você tem aqui o ed também. Então, vocês perceberam que o objetivo dessa aula, se você entendeu que para o verbo regular, no passado, você coloca o ed no verbo, metade do objetivo da aula já está completo. Não a aula inteira, né? Mas é aqui. Então, se vocês entenderem que tem ed no verbo, está no passado, beleza. O objetivo está pela metade, 50% já foi aprovado, mas está 50% ainda. Vamos ver o restante aqui. Bom, então a gente já fez essas duas questões, certo? Vamos agora à próxima pergunta. Ó. What was her husband's name? A gente vai deixar aqui 30 segundos para vocês responderem, agora rapidinho, né? Aqui na tela. Bom, tá facinho aqui.
Aí, olha só. Husband é marido. Né? Então, qual era? Perceba que isso aqui. Esse aqui é o verbo be no passado, né? Como nossa aluna já respondeu também, né? Já tinha feito a observação. Quando a gente for usar o verbo be, não precisa do did. Então, a gente tem uma pergunta. Essa pergunta está usando o verbo to be. Então, o verbo aqui está no passado, só muda a ordem. Então, qual era o nome do marido dela? O nome do marido dela era... E aí tem informações. Já temos a resposta, João? Já temos aqui a resposta, sim. A aluna Maria Vitória, do Prozequiel, e a aluna Maria Eduarda mandaram para a gente João Gilberto. João Gilberto. Vamos ver então. Ó. Her husband at the time. O marido dela naquela época. João Gilberto. Muito bem. É isso aí. Então, vocês já acharam a informação principal do texto, que era essa, né? Então, aqui a gente ainda está trabalhando só a estrutura, né? Então, lembrando vocês de colocarem também a resposta completa aqui no chat, quando você estiver resolvendo também no caderno, exercício, põe a frase completa para vocês conseguirem praticar essas estruturas. Então, a gente já viu duas estruturas. Estrutura com o verbo normal, né? O verbo regular. Então, você vai usar o did aqui, né? Quando você estiver fazendo pergunta com o did, mas quando for o verbo be, você só inverte a ordem. Então, você vai colocar aqui. Depois a gente vai explicar passo a passo, um por um. Calma, don't panic. Né? Não entre em pânico aí que a gente vai explicar um por um. Tá? Bom, agora tem mais duas perguntas para vocês. Olha só. Tem outra parte do texto, né? E aí a pergunta é, what song did she record and why? Então, qual música que ela gravou e por quê? E when did the song earn a Grammy Awards? Quando que a música ganhou um Grammy? Enquanto vocês vão respondendo aí no chat, vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Olha só. One of the tracks the girl from Ipanema required. Então, precisava de uma vocalista. Esse verbo could aqui, ele está no passado também, mas ele é um verbo que a gente vai ver depois, a parte que ele é um verbo modal, né? Que ele é o passado do can, que ele é um outro verbo que a gente vai usar depois. Opa, deixa eu colocar em vermelho aqui. É bom que já tem uma habilidade do bimestre, que é o can, e aí agora ninguém pode falar que eu não trabalhei essa habilidade. Está aqui, o can aqui, que é o passado do can, é o could, certo? Bom, aí, então esse could... ao passado do can, é outro verbo aí, que a gente não vai chamar ele de irregular, porque ele é um verbo auxiliar, né? Aqui, esse inexperienced não é o verbo no passado, tem que tomar cuidado com isso, tá? Que ele aqui é musicalmente inexperiente, né? Aqui, na verdade, ele tem função do particípio passado, mas a gente vai ver isso depois, tá? Aí, ó, tried também é o passado de try. E aí, depois a gente tem earned, que é ganhou aqui, ou recebeu, certo? Então, o verbo é earn, né? E aí tem o ed para mostrar que está no passado. E eu estou escutando os cliques nervosos de João, quer dizer que já temos resposta. Temos aqui resposta, sim. A aluna Isabela mandou para a gente a data, 1964, okay. E a aluna Giovana mandou para a gente the name of the song, The Girl from Ipanema. Ok, very nice. Let's take a look. Então a gente tem aqui, ó, she recorded The Girl from Ipanema. Então ela gravou a música The Girl from Ipanema because she could sing English. Então ela gravou porque ela podia gravar em inglês. E aí a pergunta é when did the song earn a Grammy Award? E aí the song earned a Grammy Award in... What is the date again, João? 1964. 1964. Foi que a Isabela mandou aqui pra gente. Isabela. Muito bem. Bom, então vocês viram aqui, a gente viu então, que esses verbos, que a gente vai usar o simple past para a gente falar do passado, certo? Então, toda vez que a gente vai usar o passado, a gente vai usar o simple past. Vamos usar uma olhadinha aqui. A gente vai ter dois tipos de verbos no simple past, que tinha uma tabelinha que eu fiz na aula passada, mas eu acabei não pegando a tabela de novo. Então, a gente vai ter os verbos regular e os verbos irregular. Irregular verbs, regular verbs. Então, igual ao português, a gente também tem os verbos regulares e irregulares, né? Então, eu falo eu trabalho, eu trabalhei. Né? Então, eu ando, eu andei, andar, andei. Então,
verbos regulares. Agora, eu sou, eu fui, é irregular em português também. Então, a gente tem esses verbos, essas regras que a gente tem em inglês, a gente também tem em português, mas em inglês é muito mais simples. Por quê? Por exemplo, trabalhar. Você usa o trabalhar, né? Não adianta, né? Work. Work. Para eu falar o passado de work, a gente só coloca o ed. Lembre de um dos seus professores favoritos de inglês. Então, worked. Né? Aí tem que só prestar atenção na pronúncia, né? Não é worked, né? Worked. Worked. Né? A gente agora tem, agora se a gente tiver uma palavra, tem lá, study. Study. Good. A gente vai ter um probleminha aqui. Né? Não é um probleminha, né? Quando tiver um Y e a próxima, e antes do Y tiver uma consoante, vai virar studied. IED. Certo? Então, a gente vai ter os verbos regulares que tem essas regrinhas aqui. Por exemplo, stop, que é pare. Eu quero falar eu parei. I stopped. Só que acontece aqui. Aqui a gente tem o que a minha colega Débora falava para os alunos dela, sanduíche de vogal. Consoante, vogal, consoante, para não fazer propaganda da agência lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar, então fica stopped. Né? Então, dobrar aqui. Então, trabalhar. Para eu falar eu trabalho, I work, eu trabalhei, I worked. João trabalhou, João worked. Olha que beleza, gente. Você não precisa conjugar o verbo. Nós trabalhamos, we worked. Ela trabalhou, she worked. Elas trabalharam, they worked. Então é só você usar o verbo naquelas uma só conjugação. Que beleza, né, João? Sim, igualzinho para todo mundo. Então, sem problemas. I worked, you worked, he worked, they worked, everybody worked. Everybody worked a lot. Então para o verbo regular aqui, tem esse probleminha, às vezes, de algumas regras, né? Às vezes você tem uma coisa no spelling aqui diferente, mas geralmente os verbos regulares temos isso. Agora, o irregular tem que decorar toda aquela tabela, João. A gente tem uma tabelinha lá no final do livro, né? Geralmente tem uma tabela ali. Aquela tabela a tabela completa tem 150 verbos regulares. Oh, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tem que decorar todos, João? Não. Não, por quê? O que acontece? São verbos que a gente vai usar bastante, por isso que eles são irregulares, porque usa demais. Então, por exemplo, vamos pegar o verbo go. Né? O verbo go, o passado dele vai ser went. Aí eu falei, Ed, não tem nada a ver. Não tem nada a ver go com went. Não tem mesmo, mas em português também não tem. Né? Eu vou, eu fui, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Então a mesma coisa acontece. Né? Mas o que eu falar, eu fui, I went. João foi, he went. E por aí vai. Então você vai usar sempre o verbo, né, na segunda coluna da tabela. Então você tem uma tabelinha ali no final do livro que você vai ter o infinitivo, você vai ter o passado e tem o particípio passado que a gente vai usar mais para frente. Então você vai usar a segunda coluna da tabela. É legal que vocês façam uma busca na internet aí, ou pega na apostila. Qualquer dicionário tem essa tabela, mas como é que você vai memorizar essa tabela? Tem duas maneiras, né? Pelo uso, pela leitura, ouvir música. Então, é bastante prática mesmo, né? Montar frases e tal. Ou você dividir em grupos. E aí eu vou montar uma aula para vocês, estou montando uma aula para vocês, como você consegue identificar essa tabela em grupos, que é um jeito mais fácil aí de memorizar. Mas você também colocar lá, fazer uma busca, tabela dos verbos regulares em grupos. Você vai encontrar também, é bem simples, tá? Outra maneira de vocês praticarem isso, e aí eu vou colocar como lição de casa para vocês, é você escrever uma biografia. Então, você pegar aqui biografias, né? Então escrever biografia sua, de um amigo, de um parente, de uma pessoa famosa, né? E aí você consegue praticar essas estruturas. No caderno do aluno, vocês viram que tem duas biografias, né? Então, tem a da Garota de Ipanema, que a gente viu, vai ter do Tom Jobim, que a gente vai ver na próxima aula, né? Tal. E aí vai ter as lições do caderno do aluno, né? Que você para resolver também. Então, fazer bastante exercício, né? Tal, né? E aí, como a gente está chegando aí no final da aula, né? Se você quiser compartilhar também com a gente, tá? Tem hashtag EnglishCMSP, eu no Centro de Mídias. O João está lá no Instagram. Eu estou lá no YouTube. Né? No YouTube, se você deixar comentário, eu consigo
responder para vocês lá mesmo também. Toda quarta-feira eu entro e respondo as dúvidas de vocês também, tá? As tarefas também estão lá para vocês. E aí, deixando para vocês a habilidade para quem não conseguiu pegar. E vai aparecer também o código para você responder ao questionário enquete sobre a aula de hoje. And the class ended. Okay, so thank you very much, João. So you have helped me a lot in this class. Thank you for having me. And just saying hi to Giovanna from Lobo Neto. Okay? Bye-bye. Bye-bye. See you.